Hoje eu vou contar uma história para vocês. Sabe aquele homem que se veste de branco e que gosta de cuidar do outro? Então, um desses aí cuidou de um menino espoleta que só vendo. E o seu pai ficou todo contente. Dessa caridade saiu um grande sonho. E se chama Casinha, que virou um hospital. Está fazendo 15 anos. Graças ao pai contente, o homem de branco, de azul, de laranja. E graças a você, é claro. GRAAC, 15 anos combatendo e vencendo o câncer infantil. Olho as minhas mãos. Elas só não são estranhas, porque são minhas. Mas é tão esquisito de estendê-las, assim, lentamente, como essas anêmonas do fundo do mar. O Teleuniversitário está de volta. Acompanhe agora a Concepção das Artes organizada pelo CAJUV de São Bernardo do Campo. O evento mostrou que através da dança todos podem se superar. Localizada em São Bernardo do Campo, no Juventude Cidadã, a Concepção da Arte sempre foi conhecida por aproximar os jovens do ambiente artístico. Mas certo dia, a então professora de dança, Valéria Petroni, se deparou com uma situação inusitada ao receber uma aluna portadora de deficiência visual. Depois disso, a professora começou a refletir sobre como seria inserir a dança na vida dessas pessoas especiais. Aí eu sei que eu parei, eu cheguei e falei, já sei, eu vou trabalhar com ela como se ela não tivesse absolutamente nada. E a coisa foi acontecendo e eu saí naquele dia, eu saí muito realizada, porque nem eu pensei que eu tivesse tanta aptidão para estar trabalhando com pessoas com necessidades especiais. A partir dessa experiência, ela resolveu manter o foco neste público, por meio de um projeto chamado Mostra de Dança. Então o que aconteceu? Eu chamei várias escolas, vários grupos, que eu não tinha até então acesso, porque foi um assunto que foi me chamando a atenção e eu fui me envolvendo como que eu tinha que agir, como que não tinha que agir, fui descobrindo uma série de situações que eu jamais pensei que pudessem ocorrer e aí nasceu essa primeira ideia. Um dos objetivos da mostra é proporcionar essa interação entre os jovens e os portadores de necessidades especiais, ressaltando o respeito entre eles, a fim de desenvolver um espetáculo artístico. Falei, essa mostra de dança, eu reúno todos os bailarinos, faço um camarim como um acordo, para que as pessoas que não têm necessidade financeira, não tenham nenhum tipo de problema, possam estar mais próximos a essas pessoas, para que eles vejam que dentro de uma mesma arte existem ramificações diferentes. Desde então, a preocupação principal era em como seria a abordagem a esses jovens. Porém, no início, o programa passou por algumas dificuldades. E eu tive muito problema de aceitação, porque quando a gente trabalha com pessoas com necessidades especiais, os pais ou o responsável, eles têm muito cuidado de saber aonde que esses filhos estarão se apresentando. Então, se o projeto é um projeto idôneo, se ele apresenta o mínimo de infraestrutura, por quê? Porque cada um tem uma necessidade diferente da outra. Então, mesmo que a gente, vamos supor, eu falo assim, esse tem síndrome de Down, o outro também tem, eles têm níveis diferentes, né? Como um cadeirante, às vezes é um cadeirante, mas ele também usa uma sonda. Então, foi muito difícil eu conseguir essas pessoas para virem trabalhar aqui. Mas com o passar do tempo, a mostra foi conquistando o respeito dos moradores da região, por causa principalmente do carinho e atenção dedicada aos alunos. E com relação ao público, o público é um público extremamente adepto, respeitador, entendem a intenção do trabalho e valorizam, né, prestigiam. Então todo mundo é bem tratado, não tem nada que queixar, pelo contrário. Prova disso é o número de participantes que cresce cada vez mais e na sua 7ª edição ultrapassa a marca de 350 alunos inscritos. Tire suas dúvidas sobre blocos econômicos agora na entrevista com o professor de Economia Internacional da USCS, André Rubens Didoni. Olá, professor, obrigado pela presença. Foi um prazer.
Professor, para a gente começar, o que pode ser entendido como um bloco internacional? Antes de falar sobre blocos econômicos, vamos explicar o que significa cooperação econômica internacional. Antes do século XX, não se falava nesse termo, cooperação econômica internacional. Mas, após o fim da Primeira Guerra Mundial, surgiu a ideia da formação de uma união de países para evitar que o mundo se defrontasse novamente com guerras como aquela. Ela foi terrível, a guerra, morreram mais de 10 milhões de pessoas. E chegaram à conclusão que é uma coisa que atentava contra a dignidade humana. Então, em 1920, surgiu a Liga das Nações, que era um organismo destinado a conciliar interesses dos países. Mas esse organismo não progrediu. Os Estados Unidos acabou não aderindo, o Brasil ingressou inicialmente, depois se retirou porque achou que era preterido, e a coisa parou por aí. Em 1931, surgiu um banco chamado Banco de Pagamentos Internacionais, que é sediado em Basileia, na Suíça, para ver se ele questionava os problemas dos pagamentos das reparações de guerra devidas pelos alemães, em decorrência da derrota na Primeira Guerra Mundial. Esse banco fez um trabalho magnífico. Só que a Alemanha não aceitava os termos da rendição. Ela foi se revigorando, junto com ela a Itália e outros países também da Europa, que estavam com um contexto econômico completamente desequilibrados, foram se formando e em cada um deles foi surgindo uma liderança diferente. Quando se inicia a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não aderiu inicialmente à guerra, mas em 1941, no dia 7 de dezembro, um domingo, os japoneses bombardearam Pearl Harbor, que é a capital do Havaí. Em 1942, o presidente americano, depois da entrada oficial dos Estados Unidos na guerra, convocou uma reunião nos Estados Unidos, da qual foi registrado um documento chamado Carta do Atlântico, que era um protocolo de intenções entre os países para se cooperarem entre si após o fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1943, surgiria um primeiro passo modesto disso aí, que foi o surgimento da Organização de Aviação Civil Internacional. Foi a Convenção de Chicago. Em 1944, a guerra ainda não havia acabado, mas ninguém tinha dúvida que os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão seriam derrotados, que numa guerra convencional, o país mais rico é o que ganha a guerra sempre. E o lado mais rico, evidentemente, não era dos países do eixo, era dos países chamados aliados. Então, em 1944, em Bretton Woods, uma cidadezinha que fica no estado do New Hampshire, nos Estados Unidos, a costa atlântica, foram realizadas uma série de conferências, chamadas Conferência de Bretton Woods. Aí se originaram dois organismos internacionais. O Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD, mais conhecido como Banco Mundial, e o Fundo Monetário Internacional, o famigerado FMI, como é chamado pelos países em desenvolvimento. Em 1945, no mês de junho, na segunda quinzena, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, se reuniram 51 países, entre os quais